Olá, mais uma aula de Mandombe e meus caríssimos irmãos, irmãs, ativistas do processo da revolução cultural, a revolução científica do renascimento africano moderno. Vou vos cumprimentar em Mandombe, mas só no Mandombe Mambote. Efetivamente, Matondo Wanzambi. Essa é a nossa resposta. Mais uma vez, o vosso professor está de volta para mais uma aula de Mandombe. O professor Bitumbokele Lei Gomes. Sou especialista do Mandombe há 23 anos. Fui formado na Faculdade de Teologia da Universidade Simão Kimbangu, onde o Dr. Wabeladio me formou e me confiou a responsabilidade da sistematização do Mandombe na qualidade de tornar-se um conhecimento científico. E a partir daquele momento que o Dr. Wabeladio me confiou essa missão, eu trabalhei durante 23 anos e consegui acumular um conhecimento que está na altura de ser consumido como conhecimento científico. E por isso criamos essa plataforma do Mandombe University, que vai ser o veículo de transmissão desses conhecimentos no mundo inteiro. Porque é um conhecimento dos negros, dos africanos, para a humanidade. E hoje estamos a dar sequência da nossa história do Mandombe, no processo da sistematização do conhecimento do Mandombe. Nós, conforme dissemos, o conhecimento ou a história do Mandombe também foi sistematizada em fases. Até neste preciso momento ainda estamos a continuar a desenvolver a fase do chamamento ou da vocação. Na última aula que tivemos, nós acompanhamos e aprendemos que o jovem Wabeladio tinha organizado uma peregrinação clandestina que lhe levou até na aldeia de Kimongo. Na chegada na aldeia do Kimongo, quando estava a ouvir os anjos a cantar, quer dizer, a partir da separação, conforme explicamos, a partir da separação da fronteira do território dos Bishingombe, dos Bandibo e dos Bishingombe, David, quando se separou com aquele velhote que estava na mata, que estava vindo da mata, um velhote misterioso. Logo que se separaram, David começou a ouvir hinos, aleluia, esse foi o primeiro hino. O segundo hino foi aleluia, Kimwanzambi, aleluia, seu songo. Então, quando ouviu essas melodias, esses hinos no espaço, os anjos a cantar, quando olhou atrás para ver se o velhote ainda estava lá, infelizmente ou felizmente, o velhote tinha desaparecido. Então, os hinos lhe acompanharam até na aldeia de Kimongo. Então, chegando na aldeia do Kimongo, alguns metros depois da aldeia do Kimongo, o Wabeladio, quando era já praticamente 18h30, 19 horas, já estava a escurecer, e o Wabeladio toma a decisão de fazer uma oração, porque já estavam cansados, já não tinham mais energia. Então ajoelharam para orar, e na altura que eles estavam a orar, o Miguel Mafuilo, mais novo, já não estava a aguentar, já estava cansado, e ele não queria rezar. Pronto, depois começou a observar a natureza, as árvores, a natureza, o ambiente dentro do qual se encontravam. E de repente, quando virou, quando olhou no espaço, deu conta que no espaço tinha se formado
um cenário astrológico espetacular, maravilhoso. Ele constatou que no espaço havia um grande círculo e no meio do mesmo círculo havia muitas estrelas, todas as estrelas agrupadas num círculo luminoso, e as estrelas também brilhavam e dava a luminosidade para a pessoa ter a capacidade de andar sem precisar de lâmpada. E ele interrompeu a oração do Abelardo, e o Abelardo foi obrigado de interromper tudo. Ele mostrou no céu, o Abelardo disse: Deus escutou as nossas súplicas, as nossas orações. Então vamos continuar. Ganharam mais força, mais energia e continuaram a andar até quando eles chegaram numa aldeia, na aldeia de Limoeiro. Na aldeia de Limoeiro disseram que não, como já é tarde, já é noite, vamos bater a porta, a primeira porta da aldeia. Então, quando chegaram numa das casas, bateram a porta e tiveram uma grande surpresa quando a pessoa abriu a porta. Afinal de contas, quem vai lhes receber é uma pessoa bem conhecida. Era um dos trabalhadores do tio deles, o Bafuila Garcia, que era um grande empresário naquela altura. Então ele tinha empregado o senhor, o Tatayembe. Tatayembe é ele que vai receber o Abelardo David com seus irmãos, e com a consideração que ele tinha com o tio deles e com a aproximação que eles tinham, a familiaridade que eles tinham com os filhos, com toda a família, Tatayembe reservou uma recepção calorosa aos jovens. Eles deu de comer, se alimentaram, beberam e disponibilizou um espaço para eles dormir. Quer dizer, uma casa, um anexo onde o Abelardo foi hospedado com seus irmãos. Então ficaram lá, descansaram com paz até meia-noite ou 1h, que eles começaram a ser interrompidos. O sono deles começou a ser interrompido. Começaram a ouvir perturbações lá fora, noturnas, pessoas a chorar, a gritar em Kikongo: Beto Tukukiri, Beto Tukukiri, Beto Tukukiri. Quer dizer, nós estamos mal, vão nos exterminar, vamos ficar exterminados, vamos morrer, nós vamos morrer. As vozes choravam amargamente. Naquela altura, o Abelardo não entendia nada, acordaram todos, estavam a ouvir mesmo a voz, perguntaram quem que está a chorar, ninguém respondia. Abriam a porta, iam ver lá fora, não viam ninguém. Quer dizer, eram choros misteriosos. Quer dizer, na nossa interpretação, entendemos que eram pessoas com a natureza espiritual maligna, que queriam voar, queriam fazer práticas noturnas, metafísicas, mas que infelizmente o poder espiritual que acompanhava o David não permitia para eles fazer o exercício noturno deles naquele dia. É isso que nós entendemos. Essa é a explicação que Papai Abelardo tinha dado, depois de muita experiência do que eles viviam. Então foi nesse sentido que o Abelardo depois ficou tão furioso
e decidiu de sair daquela aldeia. Então sai da aldeia, vai se aproximando, vai sair fora da aldeia. Alguns metros depois da aldeia, o Abelardo sentiu a terra estremecer. Mas estremecer mesmo, tipo terremoto, é mesmo estremecer. Ele começou a gritar, a terra está a estremecer, a terra está a estremecer. É terremoto, a terra está a estremecer. Gritando, os irmãos não estavam a sentir nada, os irmãos não estão a ouvir nada. E a um certo momento, ele só sentiu, conforme ele próprio dizia, ele só sentiu clique. A terra parou de estremecer e ele queria marcar um passo, já não conseguia mais, ficou colado no chão. Já não conseguia marcar um passo. E conta aos seus irmãos que, meus irmãos, estou aqui colado, não estou conseguindo mover. Não consigo andar, nem mover. Os irmãos chegam, pegam nos pés, começam a levantar, ele disse, não façam isso, senão vão me partir os ossos. Então, deixam mesmo assim. Ficaram bem entristeçados, ficaram bem tristes e já não entendiam o que estava a acontecer. Apesar da vontade que eles demonstraram para chegar em campo, por que tudo isso estava a lhes acontecer? E começaram a chorar. De repente, mais uma grande chuvada, chuva de verdade, e ficaram todos molhados. O Abelardo ficou colado no chão durante mais de 4 horas de tempo. Até que amanheceu, às 6 de manhã, o Abelardo, quando tentou tirar os seus pés da terra, já não havia resistência. Porque naquela altura, durante 4 horas de tempo, a força da atração terrestre tinha sido acentuada. E a força da gravidade começou a agudizar-se sobre o Abelardo, tornou-se cada vez mais pesado e atraído da terra e não conseguia se levantar. E o curioso, até a lâmpada que eles tinham levado, a lâmpada que andava com ele, também ficou colado no chão. Ficou colado no chão e 5 de manhã, às 6 de manhã, aliás, o Abelardo conseguiu se livrar daquela gravidade e depois tomaram a decisão de voltar em Banzango, desistir mesmo da viagem, da peregrinação clandestina e voltar. Mas ao voltar, era necessário passar obrigatoriamente numa aldeia que se chama Kiatatukelumoeno, quer dizer, a aldeia das quartas-feiras daquela aldeia, da aldeia que se chama Lumoeno, onde eles tinham passado a noite, onde eles foram recebidos por Tatayembe. Então, dali, quando estavam a passar na praça, todas as pessoas na praça ficaram espantosas de ver como é que esses jovens bem molhados, significa que esses jovens não passaram a noite dentro de casa, passaram a noite fora e a toda a chuva da noite sapateou sobre eles. E então isso não é normal, é preciso interrogar os jovens, o que se passa com eles. Então foram interrogados. Eles começaram a narrar toda a história a partir de Kinshasa até na aldeia de Lumoeno. Então dali o pastor, os jovens que andavam lá, tomaram a decisão de levar o jovem na aldeia, no chefe, no pastor quimbanguista, Papá Kipala, e ele que era o chefe pastor da igreja, levaram lá. O pastor acompanhou toda a história, disse não,
essa história está relacionada à igreja, à nossa igreja. Então há necessidade de continuar a vossa marcha ou a vossa peregrinação até Nkamba. Tem que chegar mesmo. Vamos vos ajudar, mas enquanto que vamos criar as condições, criar todas as condições, mínimas condições, vão ainda tomar café, e depois de tomar café, vão viajar, vão continuar a vossa marcha para Nkamba. Então é isso que foi decidido. Então enquanto que estava a se esperar os jovens fazer fogo para pôr a panela no fogo, aquecer a água e tomar café, David estava encostado na parede da casa do pastor, ao lado da porta principal, e cruzando as mãos à espera, o tempo e o momento. Assim que ele estava a esperar, a mulher do pastor vinha da fonte, vinha do rio, com o seu balde em cima da cabeça, balde de água, e ao chegar, ao querer entrar na casa, a sua visão se cruza com a visão de Papau Abelardo. Aquela mamã não suportou a presença do Papau Abelardo, gritou, exprimiu sentimentos de lamentação, de tristeza, e atirou o balde d'água que estava em cima da cabeça dele, deu uma fugida na mata e começou a gritar em Kikongo: não vai quiçar. Quer dizer, lhe tiram da aldeia, tiram esse camarada da aldeia, tiram esse homem da aldeia. As pessoas ficaram admiradas, não estavam a entender, foram agredir o Abelardo e dizer: mas o que você tem? Você veio nos medir, você veio nos colocar na prova espiritual. Quem é você? O que você quer? Como é que a mulher do pastor vai te fugir? Quem é você? Então o Abelardo disse: por favor, não me bate. Eu não estou a entender também o que está acontecendo na minha vida. Seria melhor ir contactar aquela senhora que fugiu. Com certeza ela viu alguma coisa estranha em mim que eu próprio não estou a entender. Vão lhe falar para ele nos explicar o que se passa na minha vida. Eu também quero entender. Mas foram ter com a senhora disse: eu não quero saber, não vou explicar nada, a única coisa que eu quero para que tenhamos a paz é preciso tirar esse jovem da aldeia. Lhe tiram da aldeia, ele tem que sair da aldeia. Poças! Então os jovens voltaram, chegaram na conclusão que é a senhora que tinha problemas. E nos nossos análises, nós chegamos na conclusão que havia uma força, aquela energia, aquela força espiritual, Papai Simão Kibon, que acompanhava o Abelardo, constituiu uma energia positiva, espiritual muito forte, e todas as pessoas que tinham uma identidade espiritual negativa se confrontavam com aquela força, não é com Davi o Abelardo, mas se confrontavam com aquela energia que acompanhava o Abelardo, que o Abelardo não conseguia ver com seus olhos. Então é aquilo que a senhora viu e fugiu à presença do Papai Simão Kimbao. E dali a juventude se organizou, o pastor nem falava absolutamente nada do comportamento insólito da sua esposa. Só organizou a equipa dos jovens para acompanhar o Papau Abelardo. Foi assim que se organizaram e avançaram até Nkamba. Foram juntos. Quando chegaram na entrada de Nkamba, no Ueno, Nkamba, a entrada principal de Nkamba, quem sai do Kinshasa, a entrada principal é a aldeia do Ueno,
aí onde está a entrada, e a partir dali, o Abelardo e todos os seus companheiros andavam, e chegando na entrada do Eno, o Abelardo viu alguém que estava vestido que estava de uniforme escolar. Ele tinha uma calça, uniforme escolar do Congo Democrático, tinha uma camisa branca e uma calça azul. Então, que era o símbolo da escola, do ensino. Então, o senhor que estava à frente deles, de repente levantou as mãos e fez o sinal de voar. E voou mesmo, voou. O Abelardo disse: olha, a pessoa que está à nossa frente está a voar, está a voar. Voou. Ele a explicar, voou. E ao explicar disse que foi cair no mausoléu de Papa Simão Kimbangu. Quando foi cair no mausoléu de Papa Simão Kimbangu, começou a olhar a partir do mausoléu, virou a sua cara onde estava o Papa Abelardo. Depois saiu do mausoléu do Papa Simão Kimbangu, voando, foi até numa outra montanha onde está também a escola, e dali aquele homem misterioso começou a saltar de um ponto ao outro da escola, que tem um liceu que anda aí, e começou a saltar, e depois foi no espaço, pronto, desapareceram. David começou a chorar, disse: a pessoa que me mandou chamar em cama é mesmo ele que eu vi, mas foi-se embora sem me dizer absolutamente nada. Então, os velhos que estavam lá disseram que não, chega ainda lá, nos responsáveis, explica a situação e vão te dar orientações. Naquela altura, Papa de Alungana não estava em Camba, estava em Kinshasa, no quadro dos preparativos do dia 6 de abril de 1978, e quem tinha recebido Papa Abelardo foi o pastor da Cidade Santa, que é o Papa Samba Katumwa. Papa Samba Katumwa é ele que tinha recebido o Papa Abelardo, e quando ele recebeu, ele disse: na realidade é mesmo o Papa Simão Kimbangu que você viu, mas o que deve fazer é ir cumprir o que ele te recomendou. Quer dizer, vai rezar e tomar banho na fonte sagrada. É de salientar que a fonte sagrada é um rio, na realidade. É um rio, mas que criou um espaço onde as pessoas, em 1921, iam tomar banho sob a recomendação do Papa Simão Kimbangu, depois de ser curado. Então, Papa Abelardo foi também naquele rio, tomou banho e fez a sua oração dessa maneira: Senhor, cumpri a sua vontade. Me pediu para sair de Kinshasa e vir em Camba porque tinha uma missão a favor da raça negra que tinha que me confiar. Vi cumprir, agora estou disposto que a sua vontade seja feita. Essa foi a oração que Papa Abelardo fez, e com base nessa oração saíram de lá, junto com os seus irmãos, os 12 irmãos, saíram. Assim que chegaram lá na administração, lá em Camba, na cidade mesmo de Camba, pronto, era já a chegada da família. A mãe do Papa Abelardo tinha chegado com um dos seus irmãos e uma irmã, chegaram e ficaram muito tristes de ver o Abelardo com os 12 irmãos pelo comportamento que eles demonstraram. Sair de Mbanzangungu sem avisar, porque aquilo tinha criado um grande pânico. Então a mãe do Papa Abelardo lhe perguntou: por que David fez isso? Você está a me causar problemas graves. Não pode se comportar assim. E leva os 12 irmãos sem avisar a família. Isso é grave. Então a mãe lamentou
E o Abelardo se disse, eu pelo menos cumpri a ordem da voz que eu estava ouvindo. O resto vamos gerindo. Então foi assim que a mãe pegou o Abelardo e os irmãos saíram de lá e foram até Ngombelutete. Ngombelutete, que é a aldeia onde nasceu o Papau Abelardo, e lá também onde viveu o avô do Papau Abelardo. O avô do Papau Abelardo era, em 1921, ele participou no movimento que Papai Simão Kimbangu tinha levantado. Ele também participou, esteve lá em Camba em 1921, e quando Papai Simão Kimbangu se entregou aos belgas, ele era um dos velhos que aceitou também ser preso. Então foi deportado, todos foi apanhado, deportados, e tiraram do Baixo Congo para a província do Kassai. É lá onde ele foi envenenado pelos belgas. Então o Abelardo como relegado, que passou no campo de concentração antiquimbanguista, morreu também no campo de naquele campo de concentração. E podemos dizer que aquele Abelardo de 1921 que foi morto, que foi envenenado pelos belgas, é o xará do Abelardo que estava a viver essa cena misteriosa do chamamento do Papai Simão Kimbangu. Então há um relacionamento entre o avô e o neto. Então foi assim que a mãe leva o filho até Mbanzangongo. Chegando em Mbanzangongo, vai começar uma nova aventura do Abelardo. A aventura da perseguição do Abelardo pela família. Essa é uma outra parte que vamos ter a honra de vos apresentar. Também vai ser a última parte daquilo que nós chamamos a fase do chamamento, ou a fase da vocação do Mandongo. Para hoje vamos terminar assim. Recomendamos para cada um fazer um esforço, escutar, assistir sempre essa história, para interiorizar essa história, a fim de sermos realmente especialistas de Mandombe. Muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima.